a gente queria compartilhar um pouco com vocês uma palavra e no final a gente faz o dízimo e oferta. Amém? Vamos lá. Hoje a gente vai estudar um tema que é muito importante e hoje é no amor, tá, gente? Sempre é no amor. Eu fui falando, da última vez eu falei isso, o pessoal falou que não foi no amor. Mas é sempre no amor. Mas um tema que tem me confrontado bastante, falado bastante ao meu coração, e que Deus tem ministrado a mim, e eu vi como necessidade de ministrar também à igreja. Para isso, o que nós vamos falar nessa noite é como amar mais a Deus. Como que você pode amar mais a Deus? A grande questão é essa, né? Quem é que quer amar a Deus aqui? Amar a Deus acima de todas as coisas. Eu quero amar a Deus também, acima de todas as coisas. A questão é como que a gente vai falar, como que a gente faz isso, como que a gente vive isso, né? E aí, eu quero começar com uma pergunta muito simples, e que talvez você já saiba a resposta. Mas eu peço que você não responda rápido demais, eu peço que você responda de verdade. De verdade. A pergunta é o seguinte: o que você mais ama na vida? A pessoa vai falar agora, eu amo Deus. Todo mundo vai falar, igual eu perguntei, quem quer amar mais a Deus aqui? Algumas pessoas vão dizer, não, eu amo a Deus. Eu considero Deus ali o meu amor último, enfim. E aí, mas eu quero que você responda sinceramente. Porque não existe uma resposta correta, e não é uma resposta que você daria para mim. Porque para mim, se eu perguntasse para você o que você mais ama na vida, talvez você responderia que é Deus. E talvez você estivesse em um grupo de discipulado, um grupo de estudo, você responderia isso para parecer espiritual. Mas a resposta real dessa pergunta, ela não aparece quando a gente está em um pequeno grupo, não aparece quando a gente está no discipulado, ela aparece quando você está sozinho. Quando você está sozinho. Quando ninguém te vê. Quem é você? Quem é você? E aí, pensa comigo. O que é você se você perdesse? O que é que, se você perdesse, faria o chão sumir debaixo dos seus pés? O que é quando está indo bem, você sente que o mundo inteiro faz sentido, e quando vai mal, nada mais importa? E aí? Isso mostra aquilo que você realmente ama. Aquilo que nós realmente amamos. Então, o que é que se você perdesse faria o seu chão sumir debaixo dos seus pés? Essa é uma pergunta confrontadora. A maioria de nós responderia coisas boas. Por exemplo, nós poderíamos responder família, nós poderíamos responder filhos, nós poderíamos responder casamento, saúde, nós poderíamos responder a nossa carreira, poderíamos também responder o nosso ministério. E é justamente aí que está o problema. É justamente aí que está o problema. Por quê? Porque o perigo espiritual mais comum não é amar coisas ruins, é amar coisas boas de forma desordenada. Idolatria, irmãos, não é amar coisas ruins, é amar coisas boas de forma desordenada. Coisas que deveriam estar em segundo lugar, estão em primeiro lugar na nossa vida. E quando a gente começa a falar que esse é um perigo espiritual mais comum na vida cristã, é muito interessante, porque quando a gente olha para o nosso mundo, a gente tem algumas frases que o mundo gosta de dizer para a gente. E eu não sei se você já ouviu alguma delas, mas eu já presenciei isso, né? Por exemplo, siga o seu coração.
Quem já ouviu? Siga o seu coração. Outra frase que a gente ouve: seja fiel a si mesmo. Outra frase que a gente ouve: você merece ser feliz. O que importa é ser feliz. Eu já ouvi essa semana, né? Não, o importante é ser feliz. O importante é isso. Mas o que é a felicidade? Aonde está concentrada essa felicidade? Entende? Então, as pessoas desse tempo, desse mundo, nós vivemos em um país em que 86% se denomina cristão. 86% no país do Brasil. 86%. Juntando evangélicos e católicos. Irmãos, mas que tipo de cristianismo nós estamos tendo no nosso mundo? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O cristianismo que nós estamos tendo no Brasil, em maioria, não é o cristianismo verdadeiro. Não é. Por quê? Porque ele pega Deus e transforma Deus em um instrumento para sermos felizes. Pegamos Deus como um instrumento para ser rico. Pegamos Deus como um instrumento para que meu trabalho seja próspero. Pegamos Deus como um instrumento para que a minha família seja abençoada. Pegamos Deus como um instrumento para eu receber a minha cura. Ué, isso é errado? O problema, irmãos, não é você querer a cura, não é que você querer sua família que seja abençoada. Não é isso, que o seu trabalho seja abençoado. O problema é você colocar esses desejos acima de amar a Deus. Aí que está o problema. Porque a ordem não é eu tenho que usar Deus para propiciar o meu bem-estar. Isso não é o cristianismo histórico. Deus não está aqui para fazer você ter um bem-estar nessa vida. Ele quer que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. Ele quer que você conheça Ele, que você ame a Ele, que você desfrute daquilo que você foi feito para ser, que não é isso aqui, é Ele, é para Ele. Ele quer te levar para esse lugar. E é esse lugar que muitas vezes a nossa cultura não quer estar, porque as pessoas elas querem só os benefícios de Deus e não o Deus da Bíblia. E isso é uma coisa que você tem que se perguntar. E até, assim, às vezes uma frase lá no meu Instagram, no Stories, que dizia o seguinte: se no céu, quando você for para lá, estiver todos os seus amigos, estiver todas as pessoas que você ama, estiver com todas as coisas boas, o paraíso, a paz, tudo aquilo, mas Jesus não está lá, você ficaria lá? Por que queremos o céu? Por causa de Jesus ou por causa disso aqui? É essa a questão, irmãos. É essa a questão que nós estamos apresentando aqui. Vivemos uma cultura que nos diz que a resposta para a felicidade é descobrir o que você ama e ir atrás disso. Mas aí que tem um problema. Quando você é o seu próprio centro, você não fica livre, você fica sobrecarregado. Você fica sobrecarregado. E por que você fica sobrecarregado? Porque quando a gente começa a colocar toda a nossa fonte de sentido, de confiança, de amor em coisas criadas, você vai se sentir assim, sobrecarregado. Porque as coisas que foram criadas nesse mundo, e coisas boas, não foram criadas para ser o nosso Deus. Elas não foram criadas com esse objetivo, com esse foco. Elas foram criadas para nos servir, não para serem servidas. O nosso Deus, Ele criou todas as coisas boas que nós vemos nesse mundo, mas com o intuito de ser o segundo lugar na nossa vida, porque Ele deve ser o primeiro lugar. E aí que entra a pergunta: nenhum ser humano, para onde que os brasileiros vão quando estão inquietos?
Aonde você vai quando você está inquieto? Às vezes você vai para as redes sociais, buscando algum tipo de validação. Às vezes você vai para o shopping, buscando consolo, vou comprar uma roupa aqui que eu gosto. A que eu gosto. Às vezes você vai para o trabalho, buscando algum tipo de significado. Às vezes você vai para relacionamentos, buscando identidade. E nenhuma dessas coisas vai entregar o que promete. Porque nenhuma delas foi feita para ser Deus. E aqui eu preciso ser honesto com você. Não é errado você querer ser amado. Não é errado isso. Não é errado você querer sentir que sua vida importa. Não é errado você desejar segurança, beleza, reconhecimento. Esses desejos são legítimos e o próprio Deus coloca em nós. O problema nunca é o desejo. O problema é quando transformamos a criatura no Criador. Quando fazemos de uma bênção um Deus. Esse é o problema. E aí nós entramos no dilema existencial. Se você vive para X, o que acontece quando você perde X? O que é esse X para você? Esse X na nossa vida pode significar muitas coisas. Muitas coisas. Posso dar um exemplo aqui do casamento. O que acontece quando o casamento ele entra em crise? Se você vive para o casamento, o que acontece quando você perde? Quando acontece um problema, quando tem algum tipo de crise. O que acontece? Porque crises no casamento, problemas, são normais na vida. Mas existe uma diferença entre você passar esses problemas em Deus e existe quando você passa esses problemas e fala assim, não, eu não vou perdoar ela. Não, ela não merece o meu perdão. Não, deixa ela lá e deixa eu aqui. E aí você começa a colocar as suas decepções, você começa a colocar as suas frustrações acima da ordem, que é amar o seu marido, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa honrar o seu marido como se fosse ao Senhor. Quando nós colocamos os nossos desejos pessoais acima do que a Bíblia está falando como ordem para a gente, é porque nós estamos amando mais a nós mesmos do que a Deus. Mais a nós mesmos do que a Deus. Se você vive para a saúde, por exemplo, se o seu X da questão é a sua saúde, o que acontece quando vem um diagnóstico ruim? Quando você perde a sua saúde. O que acontece é que o chão ele some, porque você não perdeu apenas uma coisa, você perdeu o seu Deus. E é por isso que tanta gente, inclusive crentes sinceros, vive nesse estado, nessas frustrações. Eu costumo falar que eu vejo muitas frustrações nas pessoas do mundo. Eu sempre vejo frustrações no seguinte, né? Olha, eu preciso ganhar mais, eu preciso ser reconhecido, eu preciso receber mais. As pessoas não valorizam o meu trabalho. Gente, eu escuto isso assim quase toda semana. Não reconhecem o meu trabalho, não reconhecem aquilo que eu faço. E aí eu sempre aproveito nessas frustrações que as pessoas têm e falo, tá vendo? É por isso que nós não fomos feitos para este mundo. Existe algo superior. Existe algo a mais. Algo a mais que nos sustenta. Que sustenta a nossa vida, que sustenta a nossa fé. Que não deve ser essas coisas. Que não deve ser as coisas criadas. Todas as vezes que eu vejo isso nas pessoas, né, que não são da minha fé, eu aproveito para mostrar para elas. Está vendo? Isso aí é um vestígio de que você precisa de Deus. Você precisa de Deus. E tem uma frase de Agostinho de Hipona, que foi um pai da igreja. Os pais da igreja são aqueles que vieram após a era dos apóstolos. Que ele falou o seguinte: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Enquanto não acharmos descanso no Senhor, o nosso coração sempre estará inquieto. Porque nós somos criados para Ele, fomos criados para o Criador. Agostinho, ele já entendeu isso. Agostinho, ele não disse que o coração está inquieto porque ama. Ele disse que está inquieto porque ama as coisas certas na ordem errada. E essa é a diferença entre adoração e idolatria. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Sobre isso. E o que eu quero frisar com vocês essa noite é que vocês entendam o seguinte: que só quem repousa em Deus reordena o que ama. Só quem repousa, só quem acha descanso no Senhor vai conseguir reordenar aquilo que ama. E para isso, e essa é a mensagem dessa noite, e a solução para esse coração
não é amar menos, é encontrar repouso em Deus e a partir desse repouso aprender a amar tudo na ordem certa. Ninguém está falando aqui para você não amar a sua esposa, para você não amar o seu trabalho, para você, enfim, ninguém está falando isso aqui. A gente está falando o seguinte, que você precisa encontrar repouso em Deus e a partir desse lugar de repouso, todo o seu coração estará direcionado para a ordem correta, porque está a partir do seu Criador. E é isso que nós vamos falar sobre isso. E aí eu queria colocar uma passagem com vocês, que está lá em Mateus 22. Vocês podem abrir aí. Mateus 22, 37 ao 39. Mateus 22, 37 ao 39. Vamos ver o que a Bíblia ela nos responde a respeito disso e o que ela tem a nos dizer. Mateus 22, 37 ao 39. Basicamente é o que está escrito aqui no slide, você pode acompanhar também. E aí, no versículo 34, ele coloca, né? Ao verem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniam. E um deles, mas não era qualquer um, era um deles que era perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? É essa a questão que está sendo apresentada aqui. Qual é o maior mandamento da lei? Irmãos, existem quantas leis no Antigo Testamento? Alguém sabe? Alguns vão falar 10, mas na verdade são 613. São 613, porque a lei ela não inclui só a lei moral, ela inclui também a lei cerimonial e a lei dos rituais, enfim. Então, são ao todo 613 leis. Aí ele está perguntando, de 613 leis que existiam naquele tempo, qual é a mais importante? Qual é a mais importante? E aí a resposta de Jesus, que está aqui no slide. A resposta de Jesus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o entendimento. Essa é a resposta do Senhor para a pergunta dos fariseus. Este é o primeiro e maior mandamento, versículo 38. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mas vamos entrar nesse ponto aqui de amar o Senhor acima de todas as coisas. Sabe uma coisa que eu vejo na igreja hoje em dia? A gente tem estratégias para tudo. Para fazer com que as pessoas elas sejam casadas, a gente tem um curso. Para fazer com que as pessoas evangelizem, a gente tem curso de evangelismo. Para fazer com que as pessoas orem, a gente tem curso de oração. A gente tem curso para tudo na igreja. E graças a Deus por isso, tem que continuar tendo. Só que não adianta nada você fazer o curso se você não entender essa mensagem. Porque quando você começa a amar a Deus acima de todas as coisas, eu não sei você, mas se torna natural. As coisas começam a se tornar natural. Amar a nossa esposa se torna algo natural. Amar o nosso próximo se torna algo natural. Às vezes, dar o dízimo na igreja se torna algo natural, porque eu não amo dinheiro. Evangelizar se torna algo natural, porque eu amo tanto a Deus e quero compartilhar Ele com outras pessoas. A gente fica tão feliz quando a gente ganha coisas, por exemplo, comprei um iPhone. O que a gente faz? Olha aqui, a maçã. Olha como ela está, olha. A gente fica feliz quando a gente compra coisas, e aí? Mas a questão é, se a gente fica feliz com coisas tão supérfluas como uma maçã de um iPhone, por que a gente não pode se maravilhar com o nosso Deus e compartilhar sobre Ele com outras pessoas? Sobre Ele com outras pessoas. Então, nós precisamos entender qual é o centro de tudo. É amar a Deus acima de todas as coisas. Quando a igreja ela começar a entender que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, tem uma grande probabilidade que os cursos que a gente tem vão se tornar algo mais natural na nossa vida. Porque o segredo todo é amar a Deus. O segredo de uma igreja ser igreja
não é eu fazer um curso de discipulado. É eu mostrar às pessoas o que é amar a Deus. E, consequentemente, o que é amar o próximo. A Bíblia ela fala muito sobre isso. Ela fala o seguinte, olha, em 1 João 4, versículo 20, fala, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Porque como você pode amar a um Deus que você não vê e odiar um irmão que você vê? Então toda a relação da vida cristã está relacionada a essas duas verdades, amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e o próximo. Então, o que a gente pode ver nesse texto é que o problema mais profundo do ser humano não é comportamental, é afetivo. É necessário primeiro mudar as afeições para depois mudar o comportamento. Você esperava o quê? Quando a gente vê essa pergunta de Jesus. Talvez que Jesus dissesse, obedeça os 613 mandamentos, ou seja santo, ou siga as regras, mas não. O primeiro mandamento é a coisa mais importante que Deus pede a você, e não é obediência. É amor. O que Deus ele pede? Amor. Amor. A obediência, ela é resultado do amor. De amar a Deus. Então, primeiro vem o amor, e depois vem a obediência. É amor, não é dever, é desejo. Não é faça isso ou faça aquilo, é ame a Ele. Ame a Deus. Isso muda tudo, porque a obediência sem amor, ela se torna legalismo. A pessoa ela vem obrigada para a igreja. Não, estou vindo aqui obrigada. Não queria estar aqui. Não queria estar no louvor. Não queria estar aqui no discipulado. Não queria estar aqui na oração. Tudo vira obrigação. Por quê? Porque você não ama. Você faz as coisas mais por dever. Vou para a igreja porque é o caminho correto. Um dever. Mas Deus te convida a amar. Amar a Ele. Mas o amor ele está desordenado. Jesus ele está dizendo, o problema mais profundo do ser humano não é em si o comportamento, mas as afeições dele. Não é o que você faz, mas o que você ama. E é exatamente isso que, na frase que a gente leu, que Agostinho falou, que Deus nos fez para Ele, para encontrar repouso nele. Enquanto a gente não encontrar, o nosso coração vai ficar inquieto. Foi isso que ele entendeu com profundidade e que poucas pessoas atingiram. E aí, a partir disso, nós vamos discorrer sobre como que nós podemos amar a Deus. A partir disso. Sendo que esse é o segredo da vida cristã, sendo que essa é a forma como nós devemos agir, como que nós podemos amar mais a Deus? Primeira coisa que você tem que entender é que o homem é aquilo que ama. A gente já frisou isso, mas é importante falar, né? Jesus ele diz, ame a Deus de todo o coração. Coração na Escritura, quando a Bíblia fala, não é o lugar das emoções. Então a gente está muito acostumado a falar, o coração é o lugar das emoções. Então o que você está querendo dizer sobre emoção, Jonathan? Não só isso. Coração na Escritura é o centro de comando do ser humano. É onde nascem desejos, as lealdades e os compromissos mais profundos. É nesse lugar. Agostinho entendeu que nós não somos primeiro seres pensantes, nós somos seres que desejam. O nosso coração é como uma bússola e está sempre apontando para alguma coisa. Então o nosso coração é o centro da nossa vontade e ele está sempre apontando para algum lugar. Deus ele colocou isso dentro de nós. Quando ele falou bem assim, olha, você foi criado para se relacionar comigo. Então Deus ele colocou no coração do homem esse desejo de se relacionar com Ele, esse desejo de estar com Ele. E enquanto o homem não se buscar se relacionar com Deus, ele sempre ficará inquieto. Deus colocou isso em nós. Deus colocou isso em nós. E uma coisa que nós precisamos entender é que nós não somos seres pensantes, né? Nós somos seres desejantes. Você é aquilo que você deseja. Mas eu sou o que penso? O que penso reflete aquilo que você deseja no seu coração. O que você deseja no seu coração. E através da nossa vida, dos nossos hábitos, é onde é revelado o desejo do nosso coração.
O que você faz no seu dia a dia é ali que revela o seu desejo. Do seu coração. Então, isso é ótimo. Deus ele nos fez assim. Antes de qualquer coisa, antes de nós sermos seres, pelo que pensamos, nós somos seres que desejam. E os nossos hábitos diários, eles são liturgias de uma pessoa que deseja. Então, o hábito que a gente faz todo dia, a nossa rotina, ela revela aquilo que nós amamos. Porque nós fazemos aquilo que amamos. O que você faz mais na sua rotina hoje? Como está a sua rotina hoje? Às vezes você vai ver uma pessoa que trabalha muito. Sabe aquela pessoa que fica 12 horas no trabalho e parece que o tempo passa com ela, fica ali. Ela quer tanto trabalhar, quer tanto fazer. O que você ama? O seu trabalho. Você ama o seu trabalho. Você ama o seu trabalho. Então, é normal a gente amar as coisas. E é um desejo legítimo. A gente tem que amar, assim, o nosso trabalho. O problema é que o nosso coração, essas pressuposições, siga o seu coração, pressupõe que o coração é confiável. Mas o nosso coração não é um GPS. Ele é uma bússola quebrada. Nosso coração é uma bússola quebrada. O nosso coração é enganoso. E nem sempre aquilo que nós amamos é realmente algo que deveria ser amado em primeiro lugar. Então, como esse coração ele é uma bússola desordenada, o que acaba acontecendo na vida, né, na prática ali? É muito simples. Você vê aquela pessoa trabalha, mas não lê a palavra. Não busca a Deus. Não tem intimidade com Deus. O que está acontecendo? Quem ela está amando? Aquela pessoa o tempo todo fica falando, o quanto eu preciso disso. Fica olhando para si e vendo quanto que falta na sua vida. Quanto que falta dinheiro, quanto que falta de afeto, do amor, às vezes do seu esposo, do amor dos seus filhos. Essa bússola quebrada, ela quer colocar os nossos amores nessas coisas. Quer colocar os nossos amores nas coisas deste mundo. Nós queremos amar mais as coisas deste mundo do que o Senhor que nos criou. O Senhor que nos criou. Então, a Bíblia ela mostra que enganoso é o nosso coração. Nosso coração não é um GPS que aponta sempre para o norte verdadeiro. Ele não é um Waze. Nosso coração não é um Waze. Você coloca lá o caminho e pronto. Não, nosso coração é essa bússola quebrada, que sempre quer adorar as coisas criadas em vez do Criador. Esse é o nosso coração. Esse é o nosso coração. Então, o teste que a gente pode ver isso, é quando ninguém está olhando para você, e você não precisa impressionar ninguém. Quem você é? Para onde vai o seu pensamento quando você está sozinho? Quando você está livre? O que você abre no celular quando está entediado? Cada um desses movimentos são liturgias. São uma mini liturgia, ou seja, um ato de adoração a um Deus que foi criado por nós. Quando abrimos as redes sociais buscando aprovação, estamos dizendo sem perceber, eu preciso que alguém me diga que eu sou suficiente. Eu preciso que alguém me diga que eu sou aprovado, que as pessoas gostem de mim. Eu preciso da validação das pessoas. As redes sociais, elas são uma bênção, mas elas também podem ser um ídolo no nosso coração quando a nossa preocupação está nos likes das pessoas, está nos views das pessoas. Quando a opinião delas importa mais do que a opinião de Deus a respeito de você. Então, as redes sociais podem ser um ídolo no nosso coração. Então, preste atenção nessa semana, o que você faz quando ninguém está olhando. Isso revela o que seu coração realmente adora. E aí eu faço uma pergunta para reflexão aos irmãos. Se eu pudesse ter só uma coisa garantida na vida, o que seria? Isso revela onde está o seu coração.
Mas entra uma coisa, Cristo, ele veio a nós como nosso Salvador, amém? Cristo, ele veio para mostrar para nós que o nosso coração ele está desordenado sim. E o problema do homem, e ele veio para mostrar que o problema do homem não é somente as estruturas governamentais desse tempo. O problema do homem está no coração. O problema do homem não é falta de dinheiro, não é distribuindo renda para todo mundo e todo mundo ficando rico que vai resolver o problema desse mundo. Você vê, igual o caso que está muito famoso na internet, do Epstein, que está saindo aí, abusos, canibalismo, homens ricos fazendo magia negra. Por que eles fazem isso? Porque enquanto o nosso coração não repousar no Senhor, nós vamos buscar outras coisas. Nós vamos sempre buscar outras coisas. E como é que você resolve o problema do mundo? Não é na política. O problema do mundo não vai ser resolvido com a distribuição de renda para todo mundo, resolvendo o problema da pobreza. O problema do mundo é o coração do homem, que só Jesus pode resolver. Essa é a nossa mensagem. Esse é o nosso evangelho. Essa é a nossa missão. É a coisa mais importante que existe nesse mundo. Nós não podemos negociar a nossa verdade com filosofias humanas, com formas humanas de se obter algum tipo de resultado. A única coisa que transforma o coração do homem é o evangelho de Jesus Cristo. É a única coisa. E aqui que está o ponto. Pela justificação, ou seja, pelo ato de Deus nos tornar justos diante dele, pela fé na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, você recebe uma identidade que não depende do seu desempenho. A obra de Jesus Cristo na cruz, ela faz com que você pare de buscar essa inquietação em outras coisas. Você não precisa mais buscar aprovação nas redes sociais. Você não precisa mais buscar aprovação na sua própria família. Você pode buscar totalmente a sua aprovação na obra de Cristo. Porque Ele morreu por nós e nos deu de graça, gratuitamente, a justificação pela fé. E somos justos diante de Deus. Se somos justos diante de Deus, o que nós devemos temer neste mundo? Se nós somos justos diante de Deus, se nós estamos em paz com Deus, quem pode tirar a nossa paz? O nosso chefe não pode tirar a nossa paz. O nosso dia a dia não vai tirar a nossa paz. Por quê? Porque nós temos Cristo. Quando eu digo paz, não quero dizer que você não vai passar por problemas, por tristezas, por dias maus. Mas que mesmo quando você está em dias maus, você vai buscar o Senhor. Você vai estar com Ele. E Ele vai te acolher. E Ele vai te receber. Então, Cristo ele fala, né? Jesus ele olha para você e diz, pare. Ele não diz, pare de desejar. Ele diz, deseje a mim. O mandamento não é, mate os seus afetos. Mas sim reordenar os seus afetos. E ele não pede isso e vai embora. E ele, na verdade, ele se oferece como objeto digno desse amor. Jesus Cristo, ele se oferece a nós como objeto desse amor. Sabe, antes de Cristo vier, quando ele vier ao mundo, talvez a gente olhasse para Deus e falasse assim, como se fosse uma verdade abstrata. Uma verdade, não, Deus foi lá, tirou a gente do Egito, não, Deus foi lá, nos deu uma bênção aqui, nos deu uma bênção ali, igual o povo de Israel poderia ter. Mas a partir do momento que Jesus Cristo ele veio ao mundo e morreu por nós, mesmo nós sendo os inimigos dele e pecadores, a verdade de Deus não se torna algo mais abstrato, mas algo concreto, algo tangível, algo que a gente pode olhar e falar, caramba, Deus nos ama mesmo. Esse Deus nos ama mesmo. Porque Ele foi capaz de enviar o seu único Filho para morrer por nós. Então, uma certeza que nós temos é que Deus, Ele nos ama e Ele nos quer para Ele. Cristo, Ele já provou esse amor por você na cruz. Agora, isso significa que o olhar mais importante do universo, que é o Senhor Jesus Cristo, já está fixo em você com amor. Cristo, Ele te ama, Deus, Ele te ama. E Ele quer você para perto dEle. Você não precisa mais viver buscando validação externa para saber se é suficiente, porque você já tem o Senhor Jesus Cristo. Você já tem Ele. O segundo ponto que a gente tem que ver é a desordem do amor.
Então você foi criado para amar a Deus, você foi criado como um ser desejante, e a segunda coisa que você precisa entender é que o seu amor ele está desordenado. E aqui é onde até um conceito que Agostinho ele coloca no seu livro, que é o ordo amoris, né? A ordem do amor, basicamente é isso que está querendo dizer. O problema do pecado não é que amamos, é que amamos fora de ordem. Amamos fora de ordem. E aí a gente começa agora a colocar alguns exemplos disso. E aí, por quê? Porque nós vemos uma cultura onde ela diz para nós, você pode ter tudo o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Mas não diz em que ordem. Não diz a partir do Criador. Diz a partir das coisas que foram criadas. O resultado, nós temos gente que ama o trabalho, usa a família e esquece Deus. Quando deveria ser o contrário. Não há mal algum em amar o trabalho, família, saúde, amizades. A questão é a hierarquia desse amor. Aonde está esse amor? E é uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Os ídolos, eles sempre cobram mais do que prometem. Os ídolos sempre cobram mais do que prometem. E agora eu preciso mostrar o custo disso. Por quê? O casamento ele pode virar um ídolo, como eu já falei aqui para vocês. Se, por exemplo, uma pessoa do trabalho, como identidade, o jovem que trabalha 12 horas por dia, ele fala para todo mundo, é por necessidade. É por necessidade, eu tenho que trabalhar, é por necessidade. E eu vejo isso muito quando a gente acaba fazendo algumas escolhas. Algumas escolhas. Porque, irmãos, quem não gosta de ganhar dinheiro aqui? Quem não gosta? Ninguém levantou a mão. A verdade é que todo mundo gosta de ganhar dinheiro. E que Deus ele nos fez para ganhar dinheiro mesmo. Só que nós devemos ter uma hierarquia. Isso. O ganhar dinheiro não pode estar acima de Deus. E como que isso é visto na nossa vida? Quando a gente começa a priorizar algumas coisas e despriorizar outras. Na minha experiência, eu nunca vi uma pessoa que deixou de priorizar Deus e a igreja ficar bem. Eu nunca vi. E olha, eu já vi vários casos de pessoas que estavam aqui mesmo, que já participaram às vezes da nossa igreja, da nossa comunidade, e aí começaram não, vou trabalhar e tal, e aí no começo é sempre por necessidade, né? Porque a gente está querendo alcançar alguma coisa, a gente está com necessidade da nossa família, a gente precisa ajudar alguém, e amém isso. O problema disso é que, por mais que as motivações da pessoa sejam boas, nós não podemos subestimar o poder do pecado. E eu vou falar para vocês, a gente subestima o poder do pecado. A gente não entende o pecado, não entende a gravidade do pecado da forma como deveria ser entendida. Por quê? A gente acha que o pecado ele foi algo tão simples que só Jesus teve que vir morrer na cruz. Só Deus teve que vir se fazer homem e morrer. Só isso. Não, gente, isso foi algo muito sério. O pecado ele é tão problemático que só Deus teve como resolver isso. Só Deus. E quando a gente começa a ver na nossa vida, as pessoas elas começam a fazer essas coisas por necessidades, por motivações boas, mas a consequência natural da nossa tendência pecaminosa, do nosso coração, é o quê? É se aproximar de Deus ou se afastar dele? É se aproximar de Deus ou se afastar dele? A tendência natural do coração do homem? Se afastar. O que acaba acontecendo? Aí a gente não vem. E aí a gente começa a ver que a gente começa a amar outras coisas. A gente começa a ver que, não, vou trabalhar mais, não, vou fazer isso, vou estar aquilo. Aí não prioriza mais a comunhão dos irmãos, não prioriza mais a oração, não prioriza mais a leitura da Bíblia. Aí as pessoas falam, não, estou lendo a Bíblia. Mas está mesmo? Eu falo, gente, é difícil, cara. É difícil você calibrar o seu coração sem estar na comunidade. Eu estou falando isso para mim mesmo.
Para mim é difícil, entendeu? Eu preciso da comunidade, eu preciso da oração, eu preciso estar aqui o tempo todo consciente, porque a tendência natural do ser humano é sempre se afastar de Deus. E nós não podemos subestimar isso. E isso não está só para pessoas que não estão frequentando os cultos, ou que não estão frequentando o nosso discipulado, enfim, não. Isso está para pessoas que estão aqui na igreja também. Por quê? Quando a gente começa a trabalhar na igreja, servir a Deus, mas não temos a rotina de estarmos com Ele, o nosso ministério se torna um ídolo. Sabe o que acontece quando o seu ministério se torna um ídolo? Que quando o seu ministério, entre aspas, ele dá errado, você sai da igreja. Você sai da igreja. E o meu coração ele fica assim apertado, porque eu estava até conversando com a Gabi esses dias, de quantas pessoas estavam conosco, que estavam cantando conosco, que estavam pregando conosco, mas hoje não estão na igreja. E por que eles não estão na igreja? Não é porque eles pararam de acreditar em Deus? Eles pararam de crer naquilo que eles estavam confessando? Claro que não. Eles continuam crendo. Eles continuam acreditando em Deus. As crenças estão corretas. Mas onde está o problema? O coração. O problema está no coração. Porque o coração do homem, quando ele não está em Deus, ele começa a ir para essa bússola para outras coisas. E a gente começa a buscar o prazer nessas coisas. E é possível, sim, você ser um cristão e buscar o prazer nas coisas criadas. É possível isso. Nós buscamos prazer no tocar. Nós buscamos prazer no pregar. Nós buscamos, porque é tão bom a gente se sentir útil. É tão bom a gente servir os irmãos. Mas isso não pode substituir o seu relacionamento com Deus. Não pode, não pode. A hierarquia está aqui. É Deus. Depois vem as outras coisas. É Deus em primeiro lugar. É amar o Senhor acima de todas as coisas. Acima até mesmo do seu ministério. Acima até mesmo daquilo que você mais ama neste mundo, que pode ser o seu filho. Jesus mesmo ele falou, se você ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Jesus mesmo falou, olha, se você ama mais essa vida, você não é digno de mim. Quem quer encontrar a vida, tem que perder. Perder ela. Perder a vida. Então, o que nós estamos conversando aqui? Nós estamos falando sobre pessoas que, em algum determinado momento, a sua bússola, ela começou a se inclinar para outras coisas, para coisas que nós fazemos aqui, para o nosso trabalho, para a nossa rotina, para a nossa carreira, para a nossa prioridade, saiu de Deus, e aí a gente começa a se afastar. Aí vem a frustração. A frustração, porque o ídolo, ele não foi feito para ser Deus. O ídolo é como se fosse uma água salgada. Você bebe, mas você continua com sede. Você continua sempre com sede. Sempre com sede. Então, eu preciso aqui falar para nós mesmos, é possível você amar até mesmo, vou falar uma coisa que eu gosto muito, até mesmo a teologia, do que amar a Deus. Quando nós começamos a amar os argumentos a respeito de Deus, quando nós começamos a amar o conhecimento de Deus, quando nós sabemos tudo sobre a Bíblia, e tal, conseguimos aqui, estou lendo aqui o grego, estou lendo aqui o hebraico, nossa, que maravilhamento, nossa, beleza, mas você tem que amar, não a Bíblia em si, mas o Deus da Bíblia, o Deus que é revelado na Bíblia, o Deus que está na Bíblia, é esse o ponto, e é possível sim, e quando esse conhecimento ele vira, esse Deus na nossa vida, ele vira motivo de orgulho. Quando sabemos tudo sobre a graça, nós não somos graciosos com ninguém. Sabemos tudo sobre perdão, mas não perdoamos ninguém. Sabemos tudo sobre Deus, mas não se relacionamos com Deus. É possível você amar mais a teologia do que a Deus. É possível. É possível. Em vez de você
Quando corrigimos uma doutrina, nós a corrigimos com arrogância, com raiva, em vez de lágrimas, em vez de compaixão. Nós somos sectaristas com pessoas que pensam diferente de nós, em vez de olharmos para a unidade do corpo de Cristo. É possível, sim, você amar mais a teologia do que a Deus. É possível você amar mais o trabalho do que a Deus. Uma pessoa que é igual aquele chefe, que ele ama muito o dinheiro. E aí quando ele ama muito o dinheiro, ele acaba desconsiderando outras coisas, como a justiça. Então o que ele faz? Ele explora os seus trabalhadores. Isso é consequência de quê? Amores desordenados do coração. Amores desordenados do coração. É uma coisa que nós devemos vigiar. Uma coisa que eu devo vigiar. Nós devemos vigiar o nosso coração, a nossa vida. E aí nós temos que trazer algumas aplicações práticas para isso. Para você que é casado, escolha uma noite na semana, às vezes sem celular. Olhe um para o outro e pergunte: como que eu posso te amar melhor sem exigir que você só preencha o vazio dentro de mim? Em vez de você cobrar amor da outra pessoa, dê você amor a ele. Para quem trabalha na segunda-feira ou na quarta-feira, quando você for, olha ao Senhor: Senhor, minha identidade não está no que eu produzo hoje, está no que Jesus Cristo já fez por mim. Para quem já serve no ministério, pergunte a si mesmo honestamente: se ninguém nunca mais agradecesse pelo seu serviço, você continuaria servindo? Se ninguém nunca mais te elogiasse, reconhecesse o que você faz, você continuaria servindo? Pergunte a si mesmo. Vigie o seu coração. Aí nós entramos aqui. Quando Deus está no trono, tudo o mais encontra o seu lugar. Tudo. Tudo o mais encontra o seu lugar. A boa notícia é que Jesus ele não pede que você descubra sozinho para reordenar seus amores. Ele faz isso por você. Quem vai reordenar os seus amores? Jesus. Pela união com Jesus, você é enxertado nele. E aí os seus afetos eles começam a se tornar os seus. Quem transforma você é o Espírito Santo. O Espírito Santo, até na nossa conversão, o que ele faz? Ele nos convence do pecado. E esse convencimento do pecado é parar de buscar amar as respostas do pecado na vida deste mundo e começar a olhar para Deus. Mas agora que nós somos salvos, nós precisamos diariamente praticar a santificação, que é o quê? Reordenar os nossos afetos, reordenar o nosso coração todos os dias. Jesus ele não quer que você destrua o seu casamento, o trabalho, o seu ministério. Ele reordena o seu coração colocando Deus de volta no trono. E quando Deus ele está no trono, tudo encontra o seu lugar. O casamento ele volta a ser uma aliança e não um ídolo. O trabalho volta a ser uma vocação, não a sua identidade. O ministério volta a ser uma adoração e não um ministério de autopromoção. Quando nós reordenamos o nosso coração, é isso que acontece. E aí que entramos no terceiro e último tópico, é o poder expulsivo de um novo afeto. Jesus ele quer de nós um novo afeto por ele. Um novo coração. Que você ame a ele. Que você esteja disposta a amar ele. Até aqui a gente diagnosticou o problema. E agora a gente pode estar pensando, beleza, Jonathan, como que a gente faz isso? Como que a gente pode reordenar os nossos afetos de fato? Como que eu posso pegar essa verdade e aplicar na minha vida amanhã? E é aqui que a maioria dos sermões erra, porque a resposta é que eu poderia dar a vocês: arruma seu coração, se vira. Mas não, pare de idolatrar, seja mais disciplinado. Isso é moralismo, isso é lei, isso é legalismo. Moralismo não transforma ninguém. Ninguém muda o coração por decisão. O moralismo ele não funciona. Por quê? Porque você não arranca um ídolo do coração pela força. Ele é substituído por algo mais belo. O seu ídolo, ele será substituído por algo mais belo. Algo mais belo do que você considera como prioridade hoje. Existe algo mais belo que isso.
Existe algo mais belo que o seu trabalho. Existe algo mais belo que o ministério que nós servimos aqui. Existe algo mais belo até mesmo que o nosso próprio casamento. Existe algo mais belo que os nossos filhos. Existe algo mais belo que o dinheiro. É o próprio Senhor Jesus Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Você já tentou parar de preocupar com a opinião dos outros só porque alguém te disse, não se importe? Já ouviu aquela, né? A pessoa confessando, falou assim, nossa, mas eu me preocupo demais com a opinião das pessoas. Aí a pessoa chega para você e fala o seguinte, não liga não. Aí, Arthur riu porque é verdade, né, Arthur? Não, liga não, deixa para lá. Normalmente a gente que é homem, a gente fala isso, né? A gente dá respostas muito simples para problemas muito complexos das nossas esposas. Problemas muito complexos. Não, deixa isso para lá. Não, fica calma. Aí ela fala, tô triste. Mas tá triste por quê? A gente faz isso, né? E não funciona. E a verdade é que não funciona. Sabe por que não funciona? Porque você não pode arrancar um amor do coração pela força. Você tem que substituir por algo mais forte. Por algo mais forte. Então, o único jeito de expulsar um amor desordenado é ser capturado por um amor maior. E ele deve ser substituído por algo mais belo, porque os ídolos, eles são como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você vai sentir. E só uma fonte diferente pode matar esses ídolos. Matar essa fome dessa água salgada. A água verdadeira. A água de Jesus. Ele falou, eu sou a água viva. E aí qual que é a solução então? A solução que Deus ele nos dá não começa com faça isso, mas começa com veja isso. Veja isto. Veja isto. Mas vê o quê? Vê o quê? O que a gente tem que ver? A mudança no coração, ela começa com a contemplação antes de ser ativa. Não começa com vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Começa com veja isso. Olhar o quê? Aí que está a resposta. 2 Coríntios 3, versículo 18. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. A solução não é você saber mais, é você amar mais. E a única forma de amar mais a Deus é contemplando Ele. É estando aos pés dEle. É estando com Ele. É passando tempo com Ele. É a única forma de nós amarmos a Deus. É contemplando a face do Senhor Jesus Cristo. Então, esse versículo fala muito isso, né? Quando nós olhamos como se fosse por um espelho ao Senhor. O Senhor da nossa vida. E aí quando nós olhamos para Ele, nós olhamos a beleza dEle. Aí todos esses outros amores se tornam nada. Tem aquela música que fala muito isso, que ela diz assim, né? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, Senhor, nada mais me satisfaz desse mundo. Deixa eu te falar uma coisa, não é um casamento que vai te fazer feliz. Não é um ministério que vai te fazer feliz. Não é o seu trabalho que vai te fazer feliz. É contemplar a Ele. É para isso que nós somos feitos, para contemplar a Ele, para estar nesse lugar todos os dias. Paulo escreve em 2 Coríntios, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados. Essa reordenação do nosso coração, ela só acontece nesse lugar de contemplação. A transformação, ela é subproduto da contemplação. Você não tenta mudar, você contempla. E ao contemplar o Senhor, você é mudado. Ao estar com o Senhor, você é mudado. E entra uma frase que até Jonathan Edwards diz, que o cristão nominal usa Cristo para obter bênçãos. O cristão verdadeiro encontra em Cristo seu tesouro. Ele encontra Cristo seu tesouro. Ele dizia isso
para dizer para nós, Cristo, Ele não tem que ser apenas útil, Ele não é apenas útil. Cristo, Ele é o telos. Telos é a nossa finalidade última. Aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos viver. Não nos deleitamos nele porque Ele resolve nossos problemas. Nos deleitamos nele por quem Ele é. Por quem Ele é. O cristão, ele não usa Deus para obter bênçãos. O cristão, ele encontra Cristo seu tesouro. Cristo é o nosso maior tesouro. E quando isso é seu tesouro, a reordenação começa a acontecer no seu coração. A reordenação do coração, dessa bússola quebrada, ela só vai acontecer quando você começar a olhar mais para Ele. Olhe mais para Ele. Cristo, Ele é mais libertador. Ele é mais libertador. Ou seja, você não precisa provar nada para Ele. Você não vai conquistar Cristo através dos seus esforços. Nada que você possa fazer pode fazer com que Deus Ele te ame mais. E nem que te ame menos. Não. Cristo, Ele fala o seguinte para você não precisa me provar nada, porque eu já fiz tudo por você. Eu já morri na cruz por você. Eu sou o seu Salvador. Eu estou com você. Mas Ele também não é só o mais libertador, Ele também é mais exigente. Que Ele fala o seguinte, você é chamado a amar até o inimigo. Até o inimigo. Sabe, muitas vezes nós temos dificuldade de amar pessoas que fazem mal para os outros. Nós temos dificuldade, e é uma coisa que eu até estava refletindo muito sobre mim. Sabe, algumas vezes, a vontade não é de convencer as outras pessoas que não creem em Jesus. A vontade é de estar certo. A vontade é de que as pessoas olhem para mim e vejam como meus argumentos eles são belos, como meus argumentos eles são inteligentes. Nos debates que a gente vê no YouTube, a gente vê muito isso, né? A gente vê debates ali. E a beleza desses debates estão nos seus argumentos. Nossa, olha só como ele acabou com tal pessoa. Olha só como esse cristão acabou com esse ateu. Olha isso. A nossa postura não deve ser essa. Não deve ser amar mais os argumentos do que as pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que amar mais as pessoas, amar mais os nossos inimigos. E como que isso é possível? Só se encontrando com o Senhor, só estando nele, só buscando a Ele. É uma coisa que eu falo para mim mesmo, eu tenho que amar mais os meus opositores do que a minha vontade de querer estar certo para todo mundo. Do que a minha vontade de estar certo para todo mundo, das pessoas admirarem os meus argumentos. Eu tenho que amar mais as pessoas que precisam do Senhor Jesus Cristo, do que a admiração das pessoas que já conhecem o Senhor Jesus Cristo, por mim. Eu preciso fazer isso, todos os dias, todos os dias. E esse é o paradoxo do Evangelho, ele é mais libertador, mas ele também é mais exigente do que qualquer coisa. Ele é mais libertador, você não precisa provar nada, porque Cristo já provou. Mas Ele é mais exigente porque você é chamado a amar até mesmo o inimigo. Porque Cristo já cumpriu a exigência e te dá o poder para você poder amar seus inimigos. Nós só podemos amar as pessoas hoje porque nós já somos cheios de amor. A Bíblia fala, né, em 1 João, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a nossa referência. Se reconhecemos esse amor, se estamos cheios desse amor, vamos amar mais os nossos inimigos, aquele que nos persegue, os nossos opositores. Eu vejo Paulo, eu vejo que ele orava, estava com Deus, e eu fico pensando, como que uma pessoa pode escrever a carta da alegria, que é Filipenses, em um contexto onde estava 2 anos numa prisão, num buraco, sozinho no escuro? É porque ele encontrou um amor mais belo do que a nossa própria vida, do que o conforto da nossa própria vida. Irmãos, existe algo mais belo do que essa vida. Existe algo mais belo do que até mesmo as curas que a gente pode receber. Existe algo mais belo do que os prazeres deste mundo. Existe algo mais belo do que tudo. E é o nosso Senhor. E qual a aplicação prática disso?
como que a gente pode reordenar o nosso coração, como que eu posso contemplar mais a Deus, aonde eu posso estar para que isso aconteça. Aí que entram os meios de reordenação. O primeiro deles é a palavra. É a palavra de Deus. Nós devemos olhar para a palavra, amar a palavra, porque Deus, Ele escolheu se revelar a nós através da sua palavra, amém? É através da palavra. E uma coisa que eu estava refletindo muito, que o Gene Peterson fala, ele fala o seguinte, que a criança, ela não começa a falar sozinha, ela começa a falar a partir de falas. A partir do papai falando, papai, papai, aí a criança vai lá, papai. A partir do papai falando, mamãe, mamãe, aí a criança fala, mamãe. A criança, ela não cria palavras sozinhas, ela sempre repete, ou ela fala, ela responde aquilo que foi falado a ela. Da mesma forma nós respondemos aquilo que Deus falou em sua palavra. Tudo começa na palavra. A reordenação do nosso coração começa pela palavra. E aqui eu não estou falando da palavra como um livro de estudo. Porque às vezes você pode ler a palavra no sentido assim, eu já conheço a palavra. Eu já sei o que fala nela. Eu conheço a Bíblia e tal, eu não preciso ler ela de novo. Se você pensa assim, é porque você está pensando na Bíblia como um livro de estudo. Mas existe uma outra forma de você ler a Bíblia, que é ler a Bíblia como a palavra de Deus. A forma como Deus se comunica conosco, as direções que Deus tem para nós. A palavra verdadeira de Deus. Quando a gente começa a olhar a Bíblia dessa forma, a gente tem uma experiência totalmente diferente. Sabe, eu até falo de mim. Às vezes eu li um texto, Mateus 8, e o texto de Mateus 8, ele dizia uma frase muito simples, que Jesus ele disse para o paralítico, que estava ali. Ele disse primeiro para ele, anime-se filho, pois os teus pecados foram perdoados. Ele disse só isso. Ele falou, anime-se filho, porque os seus pecados foram perdoados. Ele disse isso. E aí quando eu li isso, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e rir. Por quê? Porque eu lembrei, para eu me animar, que os meus pecados estão perdoados. É diferente. Não é sobre ler um livro de estudo, é sobre ler a palavra. É sobre ouvir a voz de Deus através da palavra. Foi um longo tempo de choro e riso. Não choro de tristeza, mas de riso. Porque eu senti como se Deus estivesse falando exatamente isso para mim. Anime-se, filho, porque os seus pecados foram perdoados. Existe uma grande diferença entre você saber algo de Deus e essa verdade iluminar o seu coração. Quando eu estou falando da palavra de Deus, eu estou falando de verdades que iluminam o nosso coração. E é para esse lugar que Deus quer nos levar. Para a palavra. Para a palavra. Outra coisa que é muito importante é a ceia. A ceia do Senhor, às vezes você faz a ceia do Senhor como se fosse só um ato memorial. Mas a ceia do Senhor é um ato memorial, mas é muito além disso. Ela é uma expressão de que você faz parte do corpo de Jesus Cristo. De que você foi salvo, de que você faz parte da família de Deus, e de que todas as vezes que nós reunimos na ceia, é como se nós vivêssemos uma antecipação daquilo que será lá no futuro, aonde todos nós estaremos em um grande banquete, aonde não existirá mais a diferença entre ricos e pobres, aonde não existirá mais a fome, aonde não existirá mais a injustiça, aonde não existirá mais a dor, as doenças, desse grande banquete, aonde nós estaremos com o Senhor, estaremos com Ele, nesse grande banquete. Todas as vezes que nós reunimos pela ceia, nos lembramos disso, nos lembramos desse grande momento da nossa esperança, nesse mundo tão desigual, nesse mundo tão injusto, nesse mundo onde o mal parece que reina o tempo todo. A ceia sempre esse lembrete, desse grande banquete que nós fazemos parte da família de Deus, de que hoje nós fomos adotados por Deus, não porque nós não merecemos, porque nós não merecemos nada, nós não merecemos mesmo, mas Ele mesmo assim escolheu abrir a porta para nós. A ceia é esse lugar. E outra, a comunidade é algo tão importante. Oh Deus,
a comunidade da fé é algo muito subestimado. Tantas pessoas falam, eu gosto de Jesus, mas não gosto do seu fã-clube. E eu sempre falo isso, como você pode amar a Deus e não amar o seu povo? A comunidade é algo muito importante. Todas as vezes que nós estamos nos cultos, na adoração, quando nós estamos ouvindo a palavra, nosso coração está sendo reordenado. Todas as vezes que nós estamos ali no discipulado, nosso coração está sendo reordenado. Toda vez que nós estamos ali na oração com os irmãos, nosso coração está sendo reordenado. A comunidade é algo poderoso. Não deixe de ver comunidade. Você precisa da comunidade. Você precisa da comunidade. A comunidade é algo vital também para reordenar o nosso coração. E por último, mas não menos importante, a oração. A oração ao Senhor. Sabe, eu falo para mim mesmo, né? Que a gente só ora mais quando a gente reconhece a nossa insuficiência. O motivo de nós não orarmos é porque nós achamos que somos suficientes. É porque nós achamos que somos capazes. É porque nós achamos que somos fortes. Nós achamos que podemos viver uma vida sem Deus. Quando nós esquecemos da oração, quando nós esquecemos de estar nesse lugar diário com o Senhor, é porque eu estou dizendo ali para Deus, Deus, eu posso viver o meu dia sem o Senhor. Senhor, eu posso viver o meu dia sem conversar contigo. Eu posso viver o meu dia sem estar ao seu lado. Eu não estou falando da oração no sentido legalista, mas na oração no sentido de necessidade. Assim como nós temos a necessidade de respirar, nós também temos a necessidade de orar. A necessidade de orar. Nós precisamos disso. Todos esses passos, eles são o que nós chamamos de meios de graça. É a forma de Deus de reordenar o nosso coração. Se você faltar em um deles, você está perdendo uma grande oportunidade de reordenar o seu coração. Reordenar o seu coração. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O que está no trono do seu coração? O que está no trono do seu coração aguentaria o peso de ser seu Deus? Enquanto eu falava aqui, o Espírito Santo, ele ia trazendo ao seu coração aquilo que você tem considerado seu Deus. Aquilo que às vezes você tem priorizado. E isso tem peso de ser o Deus da sua vida? É a pergunta que a gente deixa. E aí a gente pode pensar muitas coisas relacionadas a isso. A sua paz, ela não depende das coisas deste mundo. Ela depende do Senhor Jesus Cristo. E aí eu queria trazer um pouco de esperança para vocês. A esperança de que Cristo, no passado, Ele já morreu por você. No presente, Ele está com você pelo Espírito. E no futuro, todas as coisas serão restauradas. Até lá, nós vamos ver pela fé, confiando na obra completa de Cristo. Diariamente. Diariamente nós vamos estar aqui. Nós vamos buscar a Deus. Nós vamos estar na comunidade. Nós vamos meditar na palavra. Nós vamos buscar a Deus através da Bíblia, da oração, da comunhão dos irmãos. Até lá, nós devemos fazer isso. E aí, para a gente finalizar, Provérbios 23, versículo 26, ele fala bem assim para nós: dai-me, filho meu, o teu coração. E esse é o meu convite para vocês essa noite. Entregue o seu coração a Deus. Não existe ninguém aqui, ninguém, nem eu mesmo, que não tenha desejos desordenados. Todos nós, diariamente, precisamos reordenar nosso coração. Escolha diariamente reordenar os seus afetos. Porque Deus, Ele quer o seu coração. Para finalizar, essa é a nossa esperança. Porque Ele é digno, Ele é suficiente e Ele é tudo. Deus é uma fonte inesgotável. Você não precisa de mais nada. Você não precisa dos prazeres desse mundo. Você não precisa mais se aquietar o seu coração nas expectativas que nós temos desse mundo. Esse é o segredo de Paulo. O segredo de Paulo é: sei passar
sei estar vestido, sei estar nu, sei passar por fome, sei estar em abundância. E aí logo ele fala, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele é que me fortalece. E quando a gente começa a entender essa verdade, quando a gente começa a entender que é Ele quem faz, os nossos problemas, eles vão continuar existindo? Vão. Mas a gente tem um lugar para onde se refugiar, que é nele. Vamos orar? Amém? Vamos orar. Eu convido você, fique de pé.